Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder servi-los com a palavra de Deus hoje à noite. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, que também vai ser transmitido para vocês, eu gostaria de louvar a Deus pelo culto que Ele nos permitiu ontem à noite. Nós tivemos um tempo muito precioso, irmãos, com os adolescentes, com os jovens aqui da igreja. A igreja estava repleta de rapazes e moças para ouvir o Evangelho. Eu tive a honra de poder estar pregando a palavra ontem e foi uma bênção. Eu louvei muito a Deus também porque ao final do culto nós tivemos um tempo de comunhão e foi muito peculiar ver os irmãos dos departamentos de homens e de senhoras servindo aos jovens, compartilhando lanche, ajudando, os irmãos de louvor aqui também participando. Que bênção, meus irmãos. Ontem eu voltei para casa muito feliz, né? Voltei para casa com um coração muito alegre, porque Deus é muito bom, e é muito bom ver a maneira tão extraordinária com que o Senhor tem nos abençoado aqui em nossa comunidade. Que Deus lhes faça prosperar, que os irmãos possam se sentir abençoados também pelo Senhor, por tudo aquilo que tem feito na obra dele, sabendo que aquilo que vocês estão fazendo para o Senhor não é vão. Haverá uma recompensa e o nome do Senhor haverá de ser glorificado sobre todas as coisas, para a alegria de todos os povos. Foi o último culto dos jovens do ano de 2023. Nós estivemos pensando um pouco a respeito daquilo que realizamos em 2023 e daquilo que almejamos a realizar em 2024. E Deus propôs a mesma perspectiva ao meu coração para hoje à noite. Vamos pensar um pouco acerca de como foi a nossa vida em 2023, fazer umas ponderações e quem sabe vislumbrar algo daquilo que poderemos fazer em 2024, se Deus assim nos permitir. Amém? Muito bem, então com as nossas Bíblias abertas no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós a princípio vamos ler do verso 11 ao verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11, nos diz a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos queridos, vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Muito obrigado pelo domingo que o Senhor nos permite, dia do Senhor. Nós estamos, ó Deus, em tua casa, com liberdade para ouvirmos a tua voz, e nós agradecemos a ti por essa benesse. Meu Deus, que o Senhor, por meio da tua graça e misericórdia, possa falar conosco de uma maneira simples, falar conosco de uma maneira objetiva, para que nós possamos guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que porventura o Senhor vier a nos propor aqui. Meu Deus, nós estamos caminhando para o final de mais um exercício, para o final de mais um ano, e é época, ó Deus, de ponderações bem-vindas. Que o Senhor nos permita refletir a respeito de como nós temos nos envolvido com a tua obra, acerca de como nós temos gastado as nossas vidas, onde nós temos investido o nosso tempo, quais são as nossas aspirações. Nosso objetivo, meu Deus, com isso é direcionarmos as nossas vidas como um farol a manifestar a tua glória. Nos ajude quanto a isso, Senhor. Nós dependemos completamente de ti, porque sem ti nós nada podemos fazer. Portanto, seja generoso para conosco e fale conosco, ó Deus, de acordo com os nossos anseios e necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos do louvor me ajudassem aqui. Eu acho que tem algum aparelho ligado a um ruído aqui, irmãos. Não sei se é algum amplificador, alguma coisa, depois vocês puderem. Tá certo? Muito bem. Aqueles que nos acompanham pela internet, se vocês estão ouvindo isso também, espero que seja resolvido em nome de Jesus. Para nós compreendermos Lucas capítulo 15, sobretudo essa parábola que estudaremos hoje à noite, a parábola do filho pródigo, nós precisamos, irmãos, a princípio olhar para os versos iniciais do capítulo 15. Os versos iniciais, muito obrigado, Rafael. Meus irmãos, olha que coisa preciosa. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, nós precisamos olhar
para os versos iniciais do capítulo 15, porque os versos iniciais do capítulo 15 são preponderantes para que nós possamos compreender essas parábolas que o Senhor Jesus nos ensina em Lucas capítulo 15. Os versos 1 e 2 nos dizem assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Portanto, o Senhor Jesus estava em uma nova oportunidade pública, ele estava pregando o Evangelho, e naturalmente aqueles doentes, para usar uma nomenclatura muito utilizada pelo Senhor Jesus, se aproximaram dele para ouvir o Evangelho. Esses pecadores são aqui personificados pelos publicanos. O Senhor Jesus especifica, ele diz que ao tempo em que pregava, publicanos e pecadores se aproximavam dele, e o objetivo desse público era ouvir as boas novas do Evangelho, para que dessa forma eles tivessem suas vidas transformadas. Contudo, havia um outro grupo. Se publicanos e pecadores estavam à margem da sociedade, eles eram pessoas que não eram bem-vindas nos círculos badalados da época. Os fariseus e doutores da lei estavam no espectro oposto, porque estes eram legalistas em extremo. Se publicanos e pecadores não tinham tanto prestígio dentro dos ajuntamentos solenes, dentro dos momentos em que os judeus se reuniam para louvar a Deus de acordo com os parâmetros do Antigo Testamento, fariseus e doutores da lei ocupavam o lado oposto. Eles eram prestigiados, eles eram festejados. De modo que esse segundo grupo, ao ver publicanos e pecadores na mesma plateia, ouvindo o Evangelho que era pregado pelo Senhor Jesus, ficaram ressabiados, eles não se sentiam à vontade. Então o Senhor Jesus, para tentar trabalhar ambos os grupos, os publicanos e pecadores, porque naturalmente não tinham um bom relacionamento com Deus. Fariseus e doutores da lei, porque até achavam que tinham um relacionamento, mas era um relacionamento legalista, não era baseado em graça e adoração, era baseado tão somente em prestígio e em louvor pessoal. Jesus, portanto, para atacar os dois grupos e dessa maneira orientá-los à luz do Evangelho, ele nos traz 3 parábolas. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida, a segunda é a parábola da dracma perdida, e finalmente nós temos a parábola do filho pródigo. Olhando para os versos iniciais, nós temos o seguinte: o Senhor Jesus nos diz a partir do verso 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai lhe repartiu os haveres. Aqui nós percebemos, irmãos, o filho mais novo se aproximando do pai, e de uma maneira indiscreta, de uma maneira indecorosa, ele pede parte da sua herança, enquanto o pai permanecia vivo. Naturalmente nós percebemos alguém que queria se afastar. Com isso, nós temos o Senhor Jesus nos dando um exemplo de qual era o comportamento dos publicanos e dos pecadores. Eram pessoas que estavam afastadas de Deus, que estavam destituídos da presença do Senhor, porque não tinham comunhão com Ele. Eles viviam à margem, eles viviam alheios. E naturalmente, quando Jesus ele começa essa parábola, os doutores da lei, os fariseus, muito provavelmente olhavam para os publicanos e pensavam, quem sabe, da seguinte maneira: esse filho mais novo, ele é semelhante a vocês que não querem ter contato com o pai. Ele é semelhante a vocês que vivem à margem, que não se preocupam, que só estão preocupados com a vossa própria benesse, com os vossos próprios prazeres e desejos. Vocês personificam esse grupo. Vocês estão distantes do Senhor. Essa era a intenção do Senhor Jesus. Ele queria provocar essa reflexão. E é por causa disso que ele começa essa história falando a respeito desse filho mais novo. Um rapaz que é educado em uma conotação campesina, ele vivia dentro de um aglomerado rural, era filho de um grande proprietário de terras. Portanto, sendo rico, ele possuía uma vida regalada. Era um jovem que tinha acesso a muito luxo e a muito conforto. Contudo, esse jovem não era feliz. E eu quero acreditar que a infelicidade desse garoto não consistia naquilo que ele não possuía, e sim na vida que ele levava. Em outras palavras, ele não queria ser um fazendeiro.
não queria herdar aqueles bens, ele não queria ser associado com aquelas pessoas. Muito provavelmente, quem sabe, esse garoto sonhava com popularidade, com círculos sociais badalados, com prazeres tais que o campo, que a vida rural não poderiam lhe oferecer. De modo que um dia a sua vida se tornou tão infeliz, mas tão infeliz, que a situação mostrou-se insustentável. Ele finalmente encontrou coragem, aproximou-se do seu pai e disse para ele, verso 12: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Dito de outra forma, eu não aguento mais esta vida, eu não tenho prazer nas tuas regras. É enfastioso para mim acordar bem cedo pela manhã e ouvir o balido das tuas ovelhas, o mugido das tuas reses, e ter sempre esse café quentinho preparado pelos nossos funcionários, e toda essa comida bem posta perante mim, e depois essas pessoas me paparicando ao longo do dia. Não, eu não suporto mais essa vida campesina, essa vida rural. Eu quero ser o senhor do meu destino. Eu quero viver de acordo com as minhas próprias regras. Então, ainda que a cultura da nossa época diga que não é uma coisa bem-vinda o filho se apropriar dos bens do seu próprio pai, enquanto ele ainda se encontra vivo, eu quero te dizer que o que mais me interessa não é de fato a tua presença, o que mais me interessa são os teus bens. Pouco me importa se o Senhor permanece vivo ou se o Senhor um dia vier a morrer. Eu tenho interesse de fato naquilo que o Senhor pode me dar. Meus irmãos, do ponto de vista da cultura da época, isso era um achaque para o pai. Isso era uma grande vergonha. Moisés nos ensina no Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, que 1/3 da fortuna do pai pertencia ao filho mais jovem. Todavia nós sabemos que quando grandes propriedades são vendidas de uma maneira intempestiva, quando nós não esperamos pela oportunidade correta, na maioria das vezes esses bens são vendidos por uma ninharia. Imagine você, um pai, um latifundiário, proprietário de terras, fazer um grande inventário, dividir toda a sua fortuna em 3 partes iguais, pegar a terceira parte e entregar nas mãos de um filho inconsequente. Um menino que não levava em consideração que aquela propriedade era produto dos seus ancestrais. Desde o momento em que o grande general levantado pelo Senhor, Josué, invadiu, por ordem do nosso Deus, a terra de Canaã, a terra vinha passando de pai para filho. Esse garoto não tinha prazer na sua história de vida. Esse garoto não tinha prazer no seu sobrenome. Pouco fazia se o pai dele vivia ou morria. No fundo, o que ele queria de fato eram os bens do pai, não o próprio pai. Então o pai, ele faz o inventário, ele divide aqueles bens e ele coloca à disposição do filho. É interessante notar, irmãos, que havia uma saída cultural. Para não perder a propriedade e dessa forma o legado familiar, o pai poderia ter dado um tapa no rosto do filho. Essa seria uma saída cultural para preservar os seus bens, o nome da família e deserdar esse menino inconsequente. Com isso, o menino perderia direito aos seus bens e, consequentemente, também perderia o nome da família. O pai preservaria o seu nome, o pai preservaria os seus bens, o pai preservaria a sua honra. Mas na história que nos é contada pelo Senhor Jesus, o pai, ele escolhe o caminho diverso, ele escolhe o caminho contrário. O pai prefere preservar o filho, ele prefere perder a sua própria honra perante a sociedade, ele prefere ceder ao pedido desse garoto inconsequente. No momento em que o pai faz isso, ele compartilha da vergonha do filho. E para os fariseus e doutores da lei, um exemplo como esse era algo terrível de se ouvir, porque enquanto eles ouviam o discurso de Jesus, tudo que eles mais queriam era que esse pai desse aquele tapa, que o pai preservasse a sua honra. Era isso que a lei dizia, era isso que a cultura da época esperava. Quando o pai, pelo contrário, abre mão da sua propriedade e vende parte dela, esse pai vende parte da sua própria vida, vende parte do seu próprio legado. E com esse comportamento, o filho prova
que não ama o pai. Mas o pai, por sua vez, prova que ama o seu filho mais que todas as coisas. Mais que os seus bens, mais que o seu legado. Portanto, o filho pródigo, por sua vez, sabendo exatamente o que queria, reúne os seus bens e parte. O verso 13 diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Uma decisão tola, uma decisão intempestiva de um jovem que não conseguia encontrar satisfação. Meus irmãos, é um perigo quando nós não conseguimos encontrar satisfação. É um perigo quando nós estamos sempre à procura de uma nova emoção. É um perigo quando nós estamos sempre à procura de algo espetacular. Eu não tenho nada contra cultos espetaculares, mas eu particularmente gosto do culto simples. Ontem à noite nós tivemos um culto simples, irmãos. Um culto simples onde Deus falou de uma maneira preciosa ao nosso coração. E eu falei para vocês e agora reitero, eu voltei para casa satisfeito. Voltei para casa satisfeito, feliz. O meu Deus falou comigo. O meu Deus falou ao meu coração. Eu estou lendo um livro do pastor Tony Merida. O livro se chama Ame a Sua Igreja. E neste livro, que vai estar na bibliografia do nosso curso de teologia, que vai começar no ano que vem, lá na disciplina de eclesiologia, se Deus permitir, nesse livro Tony Merida diz algo que me chamou muito a atenção. Ele diz assim: é errado, é perigoso amar a igreja ideal muito mais do que a igreja real. Vou repetir para você. É errado, é perigoso amar mais a igreja ideal em detrimento da igreja real. Porque fazendo isso, você nem terá a primeira e destruirá a segunda. Quando você ama uma utopia, quando você ama algo que não é possível do ponto de vista humano, quando você ama um ideal, você nunca encontrará satisfação. Porque você sempre verá imperfeição. Esse é o projeto do Senhor para a sua igreja, reunir pessoas imperfeitas que almejam um estado perfeito que não nos será dado nessa terra, mas apenas na glória. Em um mundo que jaz no maligno e que nós sempre teremos aflições. Foi isso que ele nos disse, irmãos. Meu irmão, eu quero dizer algo que você sabe, mas que às vezes você esquece. Em algum momento algo não vai agradar você, você terá dissabores, as pessoas vão te desapontar, mas você não pode usar isso como desculpa para estar sempre se mudando, para estar sempre à deriva, para por meio da sua insatisfação estar sempre procurando um lugar ideal que você nunca, em hipótese alguma, vai encontrar. Porque nós não teremos perfeição nesse tabernáculo. Nós temos um vislumbre, uma mera caricatura, mas isso deve nos satisfazer, porque quem fez a promessa é fiel. Esse garoto tinha tudo, mas não conseguia abrir os olhos para o fato de que a felicidade já era perene, ela já era real, ele conseguia tocar nela, era histórica. Mas ele prefere viver a sua utopia. Parte para uma terra distante, ele parte para o território dos gentios. O objetivo dele era estar mais longe do seu pai, tudo que ele pudesse se afastar. Não levando em consideração que deixar os limites de Israel era deixar a presença de Deus. Porque Deus se manifestava a partir dos limites de Israel dentro do cenário do Antigo Testamento. Você sabe disso muito bem. No momento em que o garoto abandona o pai, nas entrelinhas do seu comportamento ele abandona inclusive a Deus. Está fora dos limites, está fora das fronteiras. E passa a viver inconsequentemente, dissolutamente, uma vida de libertinagem, uma vida desenfreada, uma vida sem qualquer parâmetro. Nós precisamos de parâmetros, nós precisamos de regras, nós precisamos de pessoas que nos orientem. Meus irmãos, se nós não precisássemos de pessoas para nos orientar, Deus não havia nos organizado assim. Nós precisamos de liderança. Nós precisamos de pessoas que sejam sensíveis à voz do Espírito Santo para nos avisar do abismo que nos espreita. Nós precisamos de homens e mulheres sensíveis à voz de Deus para nos dizer qual é o melhor caminho à luz das Escrituras.
Nós não somos convidados a caminhar sozinhos, nós somos ordenados a caminharmos em comunhão, juntos, seguindo o nosso general para a maior glória de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, enfrentaram muitos dissabores por ocasião do ano de 2023, porque ousaram caminhar sozinhas. Se frustraram em determinado momento, se desapontaram com algo que aconteceu, se aproximaram do Pai, respeitadas as devidas proporções, dentro de cada contexto, e disseram: eu não tenho mais prazer nas tuas regras, eu não tenho mais prazer na tua presença, dá a minha parte dos bens que me cabe, eu vou te adorar sozinho, eu tenho condições para isso, eu vou ser o Senhor do meu destino. Do ponto de vista bíblico, irmãos, isso é impossível. E você perceberá que isso é impossível no dia que a triste realidade da vida bater à sua porta, conforme aconteceu com esse garoto. Vamos lá, verso 14 até o verso 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aquele jovem saiu procurando uma vida de prazeres ininterruptos, uma vida onde as pessoas não lhe oferecessem regras, onde ele fosse livre para viver de acordo com seus próprios ideais. Ora, afinal de contas, o que há de melhor se não viver de acordo com as nossas próprias regras? Esse garoto queria viver prazeres, conhecer pessoas descoladas, estimular sensações. O problema é que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Talvez este seja o maior problema daqueles que não conseguem abrir os olhos para a verdade inafastável, de que nós não conseguimos viver sozinhos, sem ajuda, desamparados. Aquele jovem consumiu todos os seus bens, as pessoas que se aproximavam dele em virtude daquilo que ele possuía, naturalmente agora se afastaram. Para completar, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O termo grego para necessidade, estereo, significa que ele começou a ser deixado para trás, que ele começou a deixar de ser importante, que ele começou a falhar em fazer parte. É isso que acontece quando nós não temos mais o que oferecer. No âmbito do reino do Senhor Jesus, nós podemos vir da maneira como nós estamos, porque Ele cuidará de nós. Mas para além das portas desse reino, você só vale aquilo que você tem. E não há misericórdia. Se você tiver com o que comprar, você vai ter o que comer. Mas se você não tiver com o que comprar, dificilmente alguém vai dar algo a você. E até te dará, mas a custo de muitos dissabores. No reino dos céus é completamente diferente. Esse jovem, ele começa a passar necessidade. E muito provavelmente agora os fariseus estavam reunidos em seu bloco legalista dizendo: mas muito bem, é importante que isso aconteça. Esse jovem mimado agora vai aprender de acordo com os rigores da santidade de Deus. Qual o próximo passo? Ávidos para que Jesus continuasse contando a conversa. E Jesus, ele continua com a sua história. Ele diz: quando aquilo aconteceu, verso 15, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E o proprietário de terras mandou aquele garoto de sangue azul, herança da aristocracia de Israel, a um chiqueiro. Irmãos, isso aqui está para além do fundo do poço no que diz respeito à cultura de Israel. Porque, de acordo com a lei cerimonial de Moisés, o porco é um animal cerimonialmente impuro. Judeus não podem ter contato com porcos. Quando o dinheiro desse rapaz acabou e ele falhou em fazer parte da alta sociedade do país pagão onde ele se encontrava, a realidade bateu à porta dele. Um fazendeiro, quem sabe tão rico quanto o pai dele, vendo-o na sarjeta, disse: eu tenho um emprego que vai
que vai cair como uma luva para você. Você vai trabalhar no meu chiqueiro. Eu fico imaginando a expressão de asco dos fariseus. Isso é inimaginável. Isso é terrível, irmãos. Nós estamos olhando para um ser humano que dentro da cultura da sua época estava destituído de todos os seus valores. Jesus está contando uma história que relata a vida de alguém que está mais no fundo, mas bem no fundo do poço. Mas a situação ainda piora, porque na fazenda onde esse garoto trabalhava não havia ticket de alimentação. Imaginem vocês. De modo que, no momento em que aquele garoto desejava se alimentar, verso 16, ele simplesmente não tinha dinheiro e tampouco tinha o que comer. Então, enquanto ser humano, ele passa a olhar para aquele local onde os criadores colocavam a forragem que os porcos comiam. Aqui no Nordeste nós temos um nome peculiar. Nós chamamos de lavagem. Não é assim? Você já foi no chiqueiro de porcos? Você consegue gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa imaginando o odor. Todas as características do local. Não há nada de errado em trabalhar criando porcos. Eu quero que os irmãos levem em consideração o contexto cultural. Os planos que aquele garoto fez e onde ele se encontra agora. Esse é o objetivo de Jesus. Ele queria provocar essa reflexão. Muito provavelmente agora os fariseus estavam sim satisfeitos. O mundo estava sendo de fato cruel. Os problemas estavam golpeando a vida daquele garoto da maneira como ele merecia. Ele queria se alimentar junto com os porcos. Era isso que lhe era devido. Os fariseus, portanto, estavam sendo ali bem representados. Contudo, não sabiam eles, e o pastor John MacArthur nos diz isso, que assim como esse garoto que agora está no chiqueiro desejando comer essa forragem, todos nós começamos esta vida de costas para Deus. Tudo que nós queríamos era escapar dele, sem nenhuma consideração por seu amor, sem valorizar sua generosidade e sem respeito algum por sua honra. Foi num chiqueiro semelhante a esse que ele nos encontrou. Ainda que você tenha nascido em lar evangélico, a sua natureza é tão perversa quanto a natureza desse rapaz. Até o momento em que você foi encontrado por Deus para ser transformado por Ele. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Foi justamente nesse ponto que a história de Jesus começa a mudar. No verso 17 ele diz assim, vamos lá? Verso 17, palavra do Senhor. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O que mais me encanta na história contada por Jesus é a capacidade que a vida tem de se reinventar pela graça de Deus. Por mais difícil que a situação possa parecer, há sempre a possibilidade de um recomeço por meio da graça. Porque não há nenhuma história de vida tão negra que o Senhor Jesus não possa reescrever por meio do poder do seu sangue. Não há nada, meus amados irmãos, que nós estejamos fazendo que não possa ser melhorado por meio da graça de Deus. Esse rapaz caiu em si. Ele olhou para o cenário no qual ele estava inserido
E ele finalmente entendeu que ele era feliz, mas até então não conseguia ver, ele não conseguia descobrir. A Bíblia diz que caindo em si seria um termo para recuperando o juízo, recuperando o tino, caindo em si. Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E o termo para trabalhadores que ele usa aqui não era para trabalhadores contratados, era para aquilo que o Senhor Jesus chamava de jornaleiro. Era a pessoa que trabalhava pelo alimento de um dia, que trabalhava simplesmente para ter o que comer. O pai desse homem era tão generoso que ele diz: o trabalhador mais humilde da fazenda do meu pai é um homem digno, tem pão com fartura. E no entanto eu estou aqui vivendo os dissabores da vida que eu escolhi, sem ter o que comer. Que reflexão poderosa! E essa reflexão leva esse rapaz a 3 passos. O primeiro deles, ele diz: levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Esse é o primeiro passo, irmãos. O primeiro passo é reconhecer que ele é digno demais. O filho pródigo, no caso, admitiu que estava errado. Esta é a primeira atitude de quem realmente deseja viver algo novo, um novo começo. O primeiro passo é cair em si. O primeiro passo é reconhecer que sem o Senhor Jesus nós não podemos absolutamente nada. O primeiro passo no final de um ano como 2023, por mais que Deus tenha nos abençoado, é olhar para aquilo que nós realizamos e nos perguntarmos da seguinte maneira: Senhor, como é que eu posso fazer mais? Como é que eu posso fazer melhor? Perceba, eu não estou te aconselhando a uma vida de ativismo, tenha cuidado. Tenha cuidado, há muitas pessoas que estão fazendo muito, mas que estão contribuindo muito pouco. Ativismo não é sinônimo de vida bem aproveitada. É por isso que nós estudamos sobre vocação. Nós estudamos sobre vocação para entender para o que foi que nós nascemos, o que é que Deus espera de nós, como é que nós podemos viver de modo a fazer a nossa vida valer a pena. Tem a ver com satisfação, tem a ver com intensidade, tem a ver com combater um bom combate, tem a ver com cumprir bem a carreira, irmãos. É acabar o ano de 2023 caindo em si, fazendo a seguinte reflexão: onde eu posso melhorar para servir melhor ao meu Deus? Como eu posso crescer em meus dons? Como eu posso crescer em meus talentos? Como posso aproveitar melhor o meu tempo? Se conseguir fazer uma leitura satisfatória das Sagradas Escrituras, esse ano, Senhor, me ajude a melhorar. Se a leitura não foi satisfatória, Senhor, me ajude quanto a isso. Se as práticas devocionais estão em dia, glória a Deus, mas se não estão, em nome de Jesus, eu imploro a você, caia em si. Porque a vida tem pressa, e ela passa rápido demais, ela passa muito rápido. Caindo em si, esse rapaz disse: eu preciso melhorar, tudo me está à disposição, o meu Deus é comigo, há dons e talentos, há todo um campo pela frente. É tempo, irmãos, de trabalharmos porque é dia, porque Ele é digno e porque Ele reina. Segundo passo, esse rapaz diz: levantar-me-ei. Você fez a reflexão, você concatenou as ideias, descobriu onde você pode melhorar. Qual é o próximo passo? O próximo passo, meu irmão, é ação. Levantar-me-ei. E ele começa a elaborar o discurso, ele está ensaiando, ele diz: quando eu me aproximar do meu pai, eu lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores mais humildes. Aquele rapaz se levantou. Você lembra que ele se encontrava numa terra longínqua? Ele precisou travar uma verdadeira viagem. E nessa viagem ele poderia ser acometido de todo tipo de coisa, tais como desânimo, falta de motivação, desejo de encontrar uma área confortável, procrastinar. Então, no momento que você fizer a reflexão e se levantar, o terceiro passo é importante. Ele diz: levantar-me-ei e irei.
Ah, irmãos, ele estava decidido, ele iria até o final. Há muitas pessoas que fazem boas reflexões, que até se levantam, mas que infelizmente ficam pelo caminho. Você não pode ficar pelo caminho. Você precisa ir até o fim da jornada. Quem fica pelo caminho não recebe a coroa da justiça. Nós falávamos sobre isso ontem à noite. Como é que Paulo está se despedindo de Timóteo? Que tempo precioso Deus nos deu ontem. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu entendo que aquilo que Deus me confiou foi resolvido. Não há mais missão, não há mais nada a fazer. Eu estou voltando para casa. O Senhor tem me dito: já estou sendo entregue como aspersão sobre o sacrifício. O tempo da minha partida é chegado. Dito de outra forma, o que Paulo está dizendo: não há pontas soltas, não há nada por fazer. Se isso não inquieta você, meu irmão, você ainda não compreendeu em toda a sua exuberância a mensagem da cruz. Não pode haver pontas soltas, não pode haver nada por fazer, tudo tem que estar no seu devido lugar, porque Ele é digno. Essa era a inquietação de Miqueias, quando em sua oração ele dizia: com que eu me apresentarei ante ao meu Senhor? Como me colocarei perante a sua face? Isso deve nos fazer refletir, irmãos. O que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me confiado? Como eu tenho vivido a minha vida? Você precisa ser apaixonado por isso e se gastar nisso. Então aquele rapaz se levanta, ele vai até o seu pai. O verso 20 diz que ele vinha ainda longe quando o seu pai o avistou. Aqui os fariseus ficam de orelha em pé. Não, isso não é possível. O pai desse menino estava na janela de casa esperando por ele. Não pode ser, deve ser para castigá-lo. O verso 20 diz que ele vinha ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Compadecido dele, com o coração compungido pelo seu sofrimento. Quanto mais a distância diminuía ao tempo em que o pai estava correndo, mais a situação deplorável do seu filho era perceptível aos seus olhos, e o pai corria ainda mais. Não era natural que um homem rico, um ancião, corresse. Mas nesse caso, esse homem estava correndo diante do sofrimento do filho, para dividir aquele fardo com ele. Você tem ideia de como aquele rapaz caminhava em direção à sua propriedade? Perante aqueles olhares, perante aqueles comentários, a toda aquela afronta, a toda aquela dor. Ele disse: as afrontas daqueles que te injuriavam caíam sobre mim, e o zelo por tua casa me consumiu. Ele foi até o fim, até as últimas consequências. Viu que nós jamais teríamos condições de chegar até ele por meio da nossa Babel. Que ridícula a nossa Babel, o nosso projeto de vida. Então, por causa disso, ele veio até nós. Há um louvor que nós cantamos aqui na igreja, muito bonito. Ele foi escrito pela igreja presbiteriana do bairro dos Estados, que diz que ele abriu mão da sua beleza para nos tornar mais belos. Irmãos, então esse pai corre até o filho e ele o abraça. Ele o abraça com aquele odor característico, com aquele cheiro de chiqueiro, com tudo que envolvia o cenário de uma viagem extenuante, cansativa, sob areias escaldantes, sob um sol atroz. Mesmo com aquele garoto exalando todo aquele cheiro, o pai o abraçou e o beijou, e a essa altura o filho começa a abrir o coração com aquele seu discurso ensaiado, dizendo: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem permite que ele chegue na parte em que ele deseja se tornar um trabalhador. O pai simplesmente rompe com o discurso. E ele diz no verso 21, ou melhor, no verso 22: tragam depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu.
Ele estava perdido e foi achado. Nesse contexto cultural, sabe de quem era a melhor roupa? Sabe de quem era a melhor roupa da casa? Era a roupa do pai. Tragam depressa a minha roupa, aquela pela qual eu sou conhecido. Irmãos, Ele nos vestiu de graça. Ele nos vestiu de graça a tal ponto que no momento em que Ele nos abraça, o cheiro que Ele sente é o cheiro do seu filho, assim como Jacó. Você lembra? Assim como Isaac que abraçava Jacó vestido com as roupas de Esaú. Que símbolo bonito a respeito de substituição. E Isaac dizia: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Ele nos abraça por meio da graça e não sente o cheiro do chiqueiro de onde nós estamos vindo, mas Ele sente o cheiro das suas roupas, as roupas da graça que nos foi compartilhada pelo seu Filho. E Ele continua, Ele diz: ponham-lhe depressa um anel no dedo. O anel era o símbolo da família, era o selo, era o brasão. Quando aquele garoto pegou parte dos seus bens e foi embora, ele abriu mão de fazer parte da linhagem. Mas quando o pai diz: coloque-lhe novamente o anel no dedo, o pai está dizendo: eu lhe restituo, eu lhe perdoo, eu lhe devolvo o lugar do qual você abriu mão. Como isso é forte, irmãos! Como isso é extraordinário! E ele vai além e diz: apenas os escravos caminham descalços, tragam sandálias e coloquem nos pés do meu filho, do meu herdeiro. Naquela região tão difícil, carne quase nunca era comida. Mas em ocasiões especiais havia carne. Então ele diz: matem o novilho cevado. Era uma ocasião especial, uma festa de grandes proporções. Convidem toda a vila, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Irmãos, um grande teólogo, olhando para textos como esse, certa vez disse assim, são palavras muito bonitas. Ele disse: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu lá fora a te procurar. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Tu estavas a todo tempo comigo, mas eu não estavas contigo. Retinha-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Até que tu me chamastes, e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulgurastes e brilhastes, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste a tua fragrância, e eu respirei-a, suspirando por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocastes, e agora eu ardo no desejo da tua paz. São palavras de Agostinho de Hipona, no momento em que ele foi abraçado por Deus, assim como esse garoto foi abraçado pelo próprio Pai. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Muito bem. E como os fariseus e os escribas se encontravam ao ouvir Jesus, esse tipo de coisa? Mas eles estavam pé da vida. Mas esse ensinamento não faz sentido algum para nós. Mas agora ele vai fazer sentido. Porque Jesus conclui as suas palavras falando a respeito do irmão mais velho. Então ele diz assim: ora, versículo 25. O filho mais velho estava no campo, e quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. Ele chamou um dos criados e perguntou o que era que estava acontecendo.
O criado lhe disse: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então o filho mais velho se indignou e ele não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai e ele disse: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma única ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para que eu me alegrasse com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. O filho mais velho estava fora de casa, cuidando dos seus afazeres. Quando ele chegou, ele ouviu que uma festa estava acontecendo, e ele não teve, irmãos, a gentileza de entrar. O filho primogênito do pai, irmãos, a cadeira ao lado do pai era a cadeira dele vazia, esperando por ele. Nós precisamos ter muito cuidado, porque há duas formas de se perder. Você pode se perder porque você está fora, mas você também pode se perder quando está dentro. Um filho se perdeu porque saiu. O outro filho também estava perdido, ainda que tenha ficado. Chamou um dos servos e perguntou: o que é que está acontecendo? E o servo disse no verso 27, o teu irmão mais novo voltou, e o teu pai mandou matar o novilho cevado para ele, porque o recuperou com saúde. A essa resposta, o irmão mais velho deveria ter entrado correndo, sangue do sangue dele. Assim como o pai, ele deveria ter abraçado seu irmãozinho, que conseguiu voltar para casa, mas não é isso que acontece. No verso 28 o texto diz: e ele se indignou. Ele ficou injuriado porque ele queria direitos, ele queria privilégios. Ele se indignou, ele não quis entrar. E essa informação chegou até o pai, que mais uma vez estava sendo envergonhado. Era uma vergonha para o pai não ter o primogênito do lado dele, aquele que seria o sucessor da linhagem, aquele que se orgulharia da família. Todo pai se orgulhava do primogênito, porque o primogênito levava o vigor do pai, levava a sua herança, levava o seu nome, mas esse primogênito não se orgulhava do pai que tinha, e não queria sentar-se ao lado dele, para ter prazer na sua alegria, para ter prazer nas suas regras, para ter prazer nas suas decisões. O pai decidiu se alegrar, e o primogênito disse: eu não me alegro contigo, eu não tenho prazer nas tuas regras, não tenho prazer na vida que tu levas. Meus irmãos, é a mesma coisa que o mais novo fez. Um se perdeu porque saiu, o outro se perdeu estando dentro. É o mesmo risco que nós corremos hoje dentro das igrejas. É mais fácil perceber quando alguém está fora da visão, no momento em que ele sai do corpo. Mas é muito mais difícil, irmãos, perceber quando alguém está perdendo o foco. Quando desmotivado e desinteressado, ele perde de tal forma o brilho, que ainda que tenha nome de que permanece vivo, infelizmente ele já está morto. Final de ano é tempo de reflexão. Como anda o seu relacionamento com Deus? Você que ainda está dentro dessas quatro paredes, faça o seu coração pulsar, meu irmão. Tenha prazer nas regras, tenha prazer nas leis, tenha prazer naquilo que Ele tem te oferecido. Faça como Agostinho: dá-me o que ordenas, e ordenas o que quiseres. O que tu queres, Senhor? Eis-me aqui. Deveria ser isso que o filho mais velho deveria fazer, mas não faz. Então o pai abre mão da sua dignidade, levanta-se do seu aposento, sai da festa e vai lá fora. Jesus está criticando quem agora, irmãos? Se o filho mais novo era um exemplo de publicanos e pecadores que estavam fora, com essa parte da história Jesus está criticando quem? Fariseus,
doutores da lei, que achavam que estavam dentro, quando na verdade estavam o quê? Fora. Jesus estava dizendo para os fariseus e doutores da lei: vocês precisam da graça desse Pai, tanto quanto esses publicanos e pecadores que vocês tanto criticam. E o pai sai. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O filho mais velho, porém, estava tão destituído de vida, que diz: há tantos anos eu tenho te servido, e nunca matastes um cabrito para mim. Sabe o que era o pai dizer para ele nesse momento? Eu não devo nada a você. Irmãos, ele não nos deve nada. Absolutamente. Ele não nos deve absolutamente nada. Tudo é graça. Não cabe orgulho, não cabe soberba, não cabe altivez. Você não tem nada de você mesmo. Os dons e talentos, a capacidade de fazer, tudo que tem chegado até as suas mãos, tudo é graça. Ele não nos deve absolutamente nada. Nós não temos o direito de cobrar nada. Esse rapaz estava dizendo que queria um reconhecimento. Nunca me destes um cabrito sequer, até que vem esse teu filho, que viveu dessa maneira, e tu matastes o novilho cevado para ele. Com base num comentário como esse, nós percebemos que o filho mais velho não servia com alegria. Ele não servia pelo que o pai representava, ele estava preocupado com os bens do pai. Não bastava ter dado 1/3 da minha herança para este perdulário, deixes também agora o novilho cevado. E eu bem te conheço, restabeleceste-o, não foi? Devolveste-lhe o nome da família, agora ele tem direito a tudo novamente. Graça. A exemplo do irmão mais novo, o irmão mais velho não estava preocupado com a alegria do pai. Ele estava preocupado com os bens do pai. Eu não tenho prazer em ti. Eu estou preocupado com aquilo que tu podes me dar. Tanto o irmão mais novo quanto o irmão mais velho estavam perdidos. A diferença é que um estava perdido porque estava fora. O outro estava perdido ainda que estivesse dentro. Em ambos os casos, precisava-se de um novo começo. E é justamente isso que nós estamos oferecendo aqui, irmãos. A possibilidade de se escrever uma nova história. É por isso que o pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Mas era necessário que nós nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Agora compare essa história com a ovelha perdida. Quem é que abandona 99 para procurar por uma? Quem faz isso? Quem encontra uma pequena moeda e depois gasta uma fortuna para comemorar? São as hipérboles do reino, são as ideias exageradas do reino. É o Deus Todo-Poderoso exageradamente dizendo: eu amo você, estou disposto a ir até as últimas consequências por você, porque eu te vejo, eu te valorizo, eu vou ao seu resgate, eu pago o preço, eu te restabeleço, eu te restituo, eu te dou um nome, eu te dou um legado, eu te dou uma herança, eu te coloco na minha presença. E essa mensagem é a mais extraordinária do universo, a mais extraordinária que o mundo um dia terá o prazer de ouvir. Publicanos e pecadores agora estavam todos eles nivelados, tinham corações iguais. Ambos eram hostis à autoridade do Pai e procuravam formas de evitá-la. Os publicanos evitavam a autoridade do Pai porque não estavam na presença dele. Os fariseus evitavam a autoridade do Pai criando regras para não obedecê-lo. Ambos os grupos precisavam de correção, ambos os grupos precisavam desesperadamente do Senhor. Nenhuma dessas posturas, portanto, é interessante para nós, irmãos. A nossa alegria deve ser
saber que nós fomos chamados para estar perto dele. Essa é a maior herança. Ainda que ele não nos devolva absolutamente nada, estar perto dele, irmãos, é a maior benesse que um ser humano pode receber. Estar perto dele. Qual deve ser a sua grande ambição para 2024, à luz da parábola do filho pródigo? Você deve porfiar para estar perto dele, confiando nas decisões dele, seguindo após os ditames dele. Simples assim. Não evite aquilo que ele tem a realizar estando fora. Não protele aquilo que ele deseja fazer, criando regras ainda que você permaneça dentro. Se deixe amar pelo Senhor, e que ele possa, de fato, atuar soberanamente sobre a sua vida, para a maior glória do nome dele. Meus irmãos, nós vamos fazer 3 aplicações e vamos orar. Primeira delas, quando finalmente buscamos e encontramos a Deus, as nossas roupas sujas são substituídas pelas vestes brancas que foram purificadas na fonte de sangue que jorrou das chagas de Emanuel. Isso Deus faz por nós. Uma nova vida. Em segundo lugar, nós deixamos de ser alvo da ira de Deus e passamos à condição de filhos e herdeiros. E precisamos guardar o coração da tentação de sairmos ou de estarmos fora, ainda que dentro. Em terceiro lugar, essa graça que vem até nós por meio do sacrifício do Senhor Jesus, também protege a nossa vida de perdermos a alegria. A alegria de servir, a alegria de nos envolvermos, a alegria de participarmos. Que todos nós possamos olhar para o comportamento desses 2 filhos, dizendo para Deus: meu Deus, eu não quero correr o risco de estar fora, assim como eu não quero correr o risco de estar dentro, mas sem ter prazer nas tuas leis. Que Deus nos permita permanecer dentro, irmãos. Que nos últimos cultos de dezembro do ano que vem, pela glória e pela graça e para a glória de Deus, todos nós possamos estar aqui, irmãos. Todos nós possamos estar aqui. Tenha cuidado, meu irmão, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Cuidado com a feira das vaidades. No livro do John Bunyan, um dos obstáculos que mais fazia com que os peregrinos não chegassem a Jerusalém Celestial era a feira das vaidades. A feira das vaidades era um grande comércio à beira do caminho que levava a Jerusalém Celestial. Tudo que dava prazer, irmãos, era comercializado ali. E o caminho que leva a Jerusalém Celestial passa bem no meio dessa feira. E à medida que os peregrinos que já haviam vencido tantos obstáculos passavam por ali, eles se enamoravam por aquilo que estava sendo vendido. E eles simplesmente abandonavam o caminho, trocando o objetivo pela paisagem. Não fique pelo caminho, meu irmão. Se você sente no seu coração que está fora da casa do Pai por algum motivo, volte para casa. Se talvez no seu coração você tenha sentido que mesmo estando dentro, você não tem servido com a motivação correta, é um tempo de reflexão, é final de ano, aqueça o seu coração na fornalha da graça. Volte depressa em nome de Jesus, o Senhor vai cuidar de você. Logo após a feira das vaidades, irmãos, havia a terra de Beolá, os pomares que haviam sido plantados pelo Senhor do caminho. E aqueles que venciam a feira das vaidades chegavam até aquele campo que era protegido pelos pastores, que cuidavam dos rebanhos. Era o primeiro local onde os peregrinos tinham condições de beber, comer e finalmente descansar, porque ali havia proteção. Haviam pastores que durante o dia e até ao longo das vigílias da noite cuidavam daqueles peregrinos para que eles não sofressem dano
algum. Uma vez restabelecido, eles continuavam para a próxima aventura, até que finalmente, após atravessarem o grande rio da vida, eles chegavam às portas douradas da Jerusalém celestial. E todos nós vamos chegar, irmãos. Todos nós vamos chegar, como certa vez disse o Dr. Shed, feridos, mancando, secos, coxos, sangrando, mas ainda assim nós chegaremos. E o Senhor estará lá, e Ele passará os seus olhos em revista, e nós triunfaremos, e ouviremos os lábios dele: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei, desde antes da fundação dos séculos. Amém? Então revise os seus caminhos em nome de Jesus, faça planos para 2024, e que em primeiro lugar o Senhor esteja, para a glória de Deus. Amém?